Saudações, telespectadores, boa noite a todos que nos acompanham da nossa página Facebook TV Tambara. Assim está a começar a nossa quarta edição do programa Descida do Espírito Santo. O programa este que tem o objetivo de trazer a revelação do conhecimento da Palavra de Deus. Fica conectado conosco porque será uma bênção a sua companhia. A sua companhia é um prazer para nós. A Bíblia, a Palavra do Senhor, diz que a Palavra do Senhor, quando ela é pregada, ela não volta vazia. Então fica conectada, pega a sua Bíblia, se puder, se calhar, tirar uma dúvida. Então acompanha a nossa edição, acompanha a nossa ministração. Desde já nós queremos convidar o nosso pregador de dia, que será João Obisse. Acompanhe-nos todos domingo, assim que for a edição 9 horas. Boa noite. Muito obrigado. Quero louvar a Deus nessa maravilhosa noite, por Deus ter nos concedido esta oportunidade de partilharmos a palavra de Deus. Gostaria antes de saudar aos queridos ouvintes que estão a nos acompanhar nesse momento, no nome e no sangue de Jesus Cristo. Estou cá para partilhar a mensagem de Deus. Meu nome é João Obisse. Estarei nesta noite a falar acerca da batalha espiritual. Esse é o tema para a noite do dia de hoje. E estarei me baseando a partir do livro de Efésios, do capítulo 6, versículo 10 a versículo 13. Vou passar aqui a orar antes mesmo de entrarmos na palavra de Deus. Oremos. Quero louvar e engrandecer a Si, o Senhor, o bom Deus, por causa da abundância da Sua graça e pela abundância da Sua misericórdia. E agradeço por ter nos cedido esta noite para partilharmos a Tua palavra, a palavra que muda a vida, que transforma situações do homem e salva vidas. Quero entregar esta sessão nas Tuas santas mãos, pedir a presença do Teu Santo Espírito sobre este lugar, no nome e no sangue de Jesus. Amém. Conforme eu disse, estarei aqui a falar acerca da batalha espiritual. Vou passar aqui a ler a passagem bíblica do livro de Efésios, do capítulo 6, versículo 10. Assim diz a palavra de Deus, na minha versão bíblica. Finalmente, sejam fortes no Senhor e no seu grande poder. Versículo 14. Vestam-se com a armadura que Deus lhes dá, para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. No versículo 12, assim diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra poderes e autoridades, contra os dominadores, as forças espirituais do mal nos céus. Versículo 13. Portanto, tome toda a armadura que Deus lhes dá, para que possam resistir quando o dia mau chegar. Assim vós permanecerão inabaláveis depois que a luta estiver terminada. Deus que abençoe a sua palavra. Conforme disse, estarei a falar aqui acerca da batalha espiritual. Conforme a Bíblia diz no livro de Efésios, quando falamos de Efésios, estamos a falar de uma carta que o apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, escreveu entre os anos 60 e 63, quando ele estava em Roma. Ele vai endereçar essa mensagem para a igreja de Efésio. Falando da igreja de Efésio, é uma igreja que se localizava em Turquia, atualmente em Turquia. Na igreja de Efésio estava lá, na altura como líder, o Timóteo, um jovem que estava liderando nessa altura a igreja de Efésio. Quando olhamos para a igreja de Efésio, ou mesmo o povo de Efésio era um povo que adorava uma deusa chamada Artemisia ou Artemis. Era uma deusa que estava mais focada para o crescimento da economia, para o templo e para a própria igreja. E nessa altura o apóstolo Paulo vai endereçar esta carta à igreja de Efésio como uma forma de advertir os cristãos que estavam em Efésio para poderem se centrar na luta contra as forças espirituais da maldade. Por que falar da batalha espiritual? Conforme nós entendemos aqui na leitura bíblica, estamos a perceber que o apóstolo Paulo ele vai nos dizer
que a batalha espiritual não é aquela que é feita ou é perpetuada para as pessoas, para os seres humanos, mas é uma batalha que se luta espiritualmente. O apóstolo Paulo, ele vem dizer que finalmente quer dizer que ele estava a finalizar naquilo que era a sua mensagem para a igreja do Efésio. Ele diz finalmente, amados irmãos, sejam fortes no Senhor e fortalecei-vos na força do seu poder. Em outra versão bíblica, diz que no demais, amados irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele nos alerta, nos adverte a estarmos fortes no Senhor Jesus Cristo, a buscar a nossa força no próprio Deus e na força do seu poder. Ele diz que acima de todas as coisas, acima dos seus estudos, acima do seu lar, você precisa procurar revestir da armadura de Deus para que possas conseguir estar firme diante dos ataques do diabo, diante dos ataques dos espíritos maus. Por que falar da batalha espiritual? No livro de Efésios, no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai nos dizer: alegria ou bem-aventurado para aqueles que estão lá nos céus e habitam sobre os céus. Mas diz: ai dos que estão na terra, porque o inimigo caiu na terra. O que ele estava querendo dizer com estas palavras, o próprio Deus? É que os que estavam nos céus deveriam se alegrar, porque o Satanás, o reino das trevas, o reino do mundo das trevas, ele já tinha sido expulso dos céus e agora já passaria a residir na terra. E na terra encontrava-se o homem que foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus, um homem que não havia corrupção, um homem que não tinha sido corrompido pelo pecado. Mas a Bíblia diz: ai quer dizer que Deus estava a lamentar por aquilo que iria acontecer com o povo pela descida do Satanás na terra. Quando Deus diz ai, ele está a manifestar a sua tristeza por causa do que Satanás, por causa do que o reino das trevas, que é o nosso inimigo, daria a fazer com o mundo espiritual. O que eu quero que entenda nesta manhã, amado irmão, que o mundo em que nós vivemos, ele é controlado pelo mundo espiritual. Existem dois mundos espirituais que criam influências sobre a vida do mundo físico. Estamos a falar do mundo espiritual das trevas e o mundo espiritual da luz, que é o reino de Deus. O mundo espiritual das trevas é o reino do diabo, ou o reino do Satanás. Existem apenas dois mundos. É por isso, se um crente, a sua vida não é controlada pelo mundo espiritual das trevas, ele é controlada pelo mundo espiritual do reino de Deus, que é o mundo do reino da luz. O que eu quero que entenda nesta manhã é que o Satanás, quando ele desce na terra, conforme o livro de Apocalipse ou o livro da Revelação nos diz, não vem com bons objetivos. A Bíblia diz que ele desceu com uma grande ira de ser expulso no reino da luz. Ele desceu, estava cheio de ira. Por que diz Deus ai dos que estão na terra? Porque desceu o rei da ganância. Ai dos que estão na terra, porque desceu o rei da vaidade. Ai dos que estão na terra, porque desceu o príncipe do mal. E aqui o apóstolo Paulo vem no livro do Efésio para nos advertir, nos alertar como cristãos que estão a batalhar, que estão a lutar para entrar no reino de Deus, para se focarem na luta pelo mundo espiritual. Porque as coisas do mundo físico são coisas perecíveis, mas as coisas do mundo espiritual são coisas eternas e elas não acabam e permanecem de eternidade para eternidade. Para que um homem vença o mundo espiritual, é necessário que ele esteja revestido das armaduras do Espírito de Deus. A Bíblia diz que finalmente, amados irmãos, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder, e procurar é buscar
Revestir quer dizer usar, quer dizer investir a sua vida espiritual de toda a armadura de Deus. Revestir-se de armadura de Deus. Para o quê? Para que sejas forte, para que possas tornar num crente inabalável diante das tribulações. Ele diz revestir de toda a armadura de Deus, para que quando se levantar obstáculos na sua vida, possas tornar uma pessoa inabalável, para que os obstáculos não te abalem. Essa é a mensagem central do apóstolo Paulo. Ele ainda diz, pois que a nossa luta não é contra os seres humanos. Ele estava a nos mostrar aqui que a nossa preocupação neste mundo não é de procurar destruir o homem igual, não é de procurar derramar sangue nesta terra, não é de procurar pisar o ser humano que é a semelhança de Deus, mas temos que nos focar na luta contra os espíritos da maldade. Temos que nos focar na luta contra o mundo das trevas, porque o mundo das trevas, ele está a exercer influências negativas para o mundo físico. O que eu estou a querer dizer é que aquilo que nós vivemos, aquilo que vivemos no nosso cotidiano é resultado da influência dos mundos espirituais. Eu refiro-me do mundo espiritual das trevas e o mundo espiritual da luz, que é o reino de Deus. Quando o mundo espiritual das trevas, ele cria influências negativas para o mundo físico, a conduta do homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ela é corrompida. Este homem sai da conexão com Deus por causa desta corrupção, por causa desta contaminação que o mundo espiritual maligno vai exercer na vida física deste homem. Ou em outras palavras, cada coisa que você faz, cada passo que você dá, está sendo influenciado com esses dois mundos. Se não é Deus a influenciar na sua vida, é o espírito mau que estará a influenciar na sua vida. Nesta noite, amado irmão, eu vim lhe alertar, eu vim lhe chamar para procurar se fortalecer, procurar estar firme na palavra de Deus. A Bíblia diz que revestir toda a armadura de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala de armadura, ele está a falar da verdade. Como um cristão, como crente, você precisa estar revestido com a verdade, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade. O próprio Jesus Cristo é a verdade. O próprio Espírito Santo é a verdade. A Bíblia diz que Deus é Espírito e importa que aqueles que queiram lhe adorar, lhe adorem no Espírito e na verdade. Então, uma das armaduras para vencer o mundo das trevas, para vencer a maldade, para vencer a mentira, para vencer a vaidade, é viver na verdade, é revestir-se com a verdade. O apóstolo Paulo, ele não para por aí. Quando ele vai mencionar as armaduras em que o crente tem que buscar para revestir a sua vida, para poder vencer ou parar firme contra os ataques do diabo, ele fala da justiça. Falando da justiça, eu quero dizer ao amado irmão que todo aquele que é crente, ele tem que se basear na justiça de Deus. E a Bíblia diz, nunca vi um justo a ser desamparado por Deus. Se existem crentes a se sentirem desamparados porque não estão na verdade e não estão na justiça, nós precisamos parar na justiça. Amado irmão, nessa noite eu estou a trazer esta mensagem. Revista-se da armadura de Deus. Temos ainda mais armadura. O apóstolo Paulo não para pela justiça. Ele não se limita só de mencionar a verdade para a vida do crente. Ele também vai falar da vida de oração. Se você quer vencer esses espíritos da maldade, se você deseja vencer esses ataques diabólicos, você precisa levar uma vida de oração. Um crente que não é orador é um crente destruído. Um crente que não ora é um crente perdedor. Um crente que não ora é um crente frustrado. Um crente que não ora é um crente que perde em todas as suas batalhas. Mas aquele que tem tempo de dobrar os seus joelhos para buscar a presença de Deus, para se encher do Espírito Santo, é um crente vencedor. E eu quero lhe falar nesta noite para se revestir ou viver na vida da oração
como uma das armaduras para vencer o diabo. O diabo teme as pessoas que oram, porque a oração exerce poder na vida da pessoa que ora. A oração atrai a presença de Deus para a vida do crente. A oração vai te tornar mais próximo da presença de Deus. É a oração que vai fazer com que você, como crente, conheça Deus inteiramente. É na vida da oração que Deus vai te revelar qual é a sua vontade, qual é o seu propósito com a sua vida. Se você não ora, é difícil ter a revelação. A outra armadura, ele fala da fé. Um crente precisa se revestir da fé. Tens que viver com a fé. A fé, ela faz com que as coisas que nós não esperamos, que ainda não vimos, possa acontecer nas nossas vidas. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, que você não vê. E aquele que tem fé agrada a Deus, mas quem não tem fé não agrada a Deus. A Bíblia diz, para ter fé é necessário ter a palavra de Deus, é necessário conhecer a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, não ouvir a palavra do teu irmão, não ouvir a palavra do teu avô, não ouvir a palavra do teu pai, mas sim vem por ouvir a palavra de Deus. E a última armadura, amado irmão, para esta noite do dia de hoje, é a própria palavra de Deus. Um crente, ele deve estar firme na palavra de Deus. Você tem que parar firme, estar cheio de palavra. Quando você está cheio de palavra, vai vencer batalhas através de palavra. Estamos a ver Jesus no livro de Mateus, do capítulo 4, quando ele estava em oração de 40 dias e 40 noites, ele a vencer o diabo através da palavra. Um crente baseado em Cristo, ele deve vencer a batalha espiritual revestindo-se da palavra. Essa mensagem que eu estava a trazer nesta noite para partilhar com amados irmãos. E eu vos desejo uma maravilhosa noite. Deus vos abençoe. Vamos orar e agradecer a Deus por esta oportunidade. Vou orar. Muito obrigado, Senhor bom Deus, pelo tempo que Deus nos cedeu para partilharmos a sua palavra, a tua palavra e a tua mente. Estamos a orar agradecendo, pedir ao Senhor Deus para que continue a tocar a vida de cada amado, a vida de cada crente que ouviu, que irá acompanhar esta ministração, para que possa ser tocada, receba transformação e procure revestir-se de toda a armadura de Deus para conseguirmos permanecer firmes e nos tornarmos inabaláveis diante das diversas situações desta vida. Orei e louvo Deus, no nome e no sangue de Jesus. Amém. Assim que ficou para trás a nossa ministração, a nossa palavra do dia, quero acreditar que Deus falou contigo, falou na sua vida. Esta palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Acompanhe-nos todos os domingos, assim que for às 19 horas. Também temos nosso jornal que passa todos os sábados às 19 horas. Acompanhe na nossa página do Facebook, TV Tambara Oficial. Até a próxima ocasião, estimado ouvinte. Continuação de uma boa noite. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que Deus faça prosperar a sua vida. Até a próxima. Boa noite.